Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa semana 16 de atividades, tá? A gente vai ter a aula explicativa aqui sobre o assunto. Só para lembrar um pouquinho, pessoal, a todos, que com o retorno presencial dos alunos, aí, de todos os estudantes, a gente muda um pouquinho a nossa rotina, tá? A gente vinha fazendo sempre, segunda-feira, uma aula explicativa aliás, na segunda-feira eu fazia com vocês a correção da atividade e na quarta-feira eu gravava com vocês ao vivo, lá pelo Google Meet, a aula explicativa do assunto. Porém, com o retorno presencial dos alunos do período noturno, fica inviável e impossível fazer isso com vocês. Então a gente vai mudar um pouquinho a rotina, mas vai continuar tendo aí as aulas. Como é que as coisas vão funcionar a partir de agora? A gente vai fazer na segunda-feira a aula explicativa e a correção da atividade, ela vai ser gravada, tá certo? A gente vai gravar essa correção e vai disponibilizar ela para vocês. Não vamos ter mais as aulas ao vivo, né? Aquelas que vocês podiam participar, entrar lá no Meet, porque eu não consigo mais fazer isso uma vez que os alunos do noturno retornaram, tá certo? Mas a gente vai continuar tendo as aulas, né, fazendo as coisas da melhor maneira possível aí para vocês, de uma forma que vocês consigam participar dos assuntos, consigam entender os assuntos, tanto no momento que vocês estiverem presencialmente, como no momento que vocês estiverem na semana remota, tá certo? Então, hoje já estamos aqui na escola. Estou com os alunos aqui, né? Os que estão aqui vão participar da aula, tirar dúvida, perguntar durante a explicação. E vocês que estão em casa, né, nessa semana, vão poder assistir aí por meio do vídeo gravado a explicação para poder fazer a atividade. A gente continua tendo uma atividade avaliativa por semana, ok? Então, o formulário de avaliação ele vai ser colocado para vocês na quarta-feira. Tá bom? Então hoje, segunda-feira, eu vou disponibilizar a aula explicativa. Na quarta, eu disponibilizo o formulário para vocês responderem. E vocês terão até segunda-feira para responder esse formulário, com a correção sendo postada para vocês na segunda-feira, logo na parte da manhã. Tá bom? Caso seja necessário fazer algum outro ajuste em relação a isso, a gente faz e eu vou avisando vocês. Tudo bem? Então vamos lá para a aula explicativa, tá certo? Então, ó, qual é o assunto dessa semana? A gente vai falar um pouquinho sobre duas coisas, tá? A gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, que é como os números são organizados, ok? Assim como na vida, os números também seguem uma ordem, eles seguem uma organização. Então a gente vai falar um pouquinho dos conjuntos numéricos, como que esses conjuntos estão distribuídos, por que nós temos todos esses conjuntos, e na sequência eu vou fazer com vocês alguns exemplos de exercícios para que vocês tenham aí o entendimento e consigam fazer o formulário de avaliação, tá? Então nessa semana a gente fala dos conjuntos numéricos, na semana que vem a gente já entra num assunto bem importante, que vai ser um assunto de revisão, mas que vai preparar vocês para o assunto principal do nono ano, tá? A gente vai falar na semana que vem de equações do primeiro grau, para na semana seguinte começar a falar aí sobre equações do segundo grau, que é o assunto principal do nono ano. Tudo bem? Então vamos nessa. Conjuntos numéricos. Então a matemática, quando ela começou a ser formalizada, que ela não foi criada, ela já existia, mas ela começou a ser formalizada e começou a acontecer o seguinte: foi sendo verificada a necessidade da gente organizar os números em conjuntos, colocar aí uma organização para que as coisas ficassem mais fáceis de serem entendidas, tá? Então, a primeira coisa que foi organizada foi o conjunto dos números naturais. No que consiste o conjunto dos números naturais? Os números naturais, eles servem basicamente para a gente fazer contagens, para a gente contar as coisas, contar a quantidade, contar objetos, enfim, contar dinheiro, essas coisas. Coisas simples. Então,
para vocês entenderem aqui o que é o conjunto dos números naturais, ele está representado aqui, ó. Então, todos os números que eu utilizo para contar são os números naturais, ok? Então, estão aqui os exemplos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 50, 60, 1000, qualquer número que eu utilizo para contar, ele é um número natural, ok? Então, em relação aos números naturais, eu acho que é bem simples o entendimento, ok? Acho que ninguém vai ter dúvida nesse sentido. Uma coisa importante, quando a gente vai representar os números naturais, a gente usa uma letra maiúscula, tá? Que é a letra N. Então, toda vez que vocês observarem a letra N escrita, a gente está falando de números naturais, desde que essa letra seja maiúscula, ok? Então, isso é quando eu falo dos números naturais. Perfeito? Vocês aqui que estão presencialmente, alguma dúvida em relação aos números naturais? Não. Tudo bem. Então, vamos lá. Pensado na questão dos números naturais, a gente segue aqui para os números inteiros. O que são os números inteiros? Os números inteiros, eles foram criados por uma necessidade de dar uma continuidade nos números naturais, né? O ser humano começou a pensar o seguinte: bom, eu sei contar, só que eu preciso saber calcular também. E aí ele começou a calcular, por exemplo, 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, né? O 4 está aqui no conjunto dos números naturais, concordam? Aí ele pensou, vou fazer 10 mais 15. 10 mais 15 é 25. 25 faz parte dos números naturais, né? Aí ele pensou, bom, eu já sei somar, então vou multiplicar. 2 vezes 8, 16. 16 faz parte dos números naturais, né? Aí ele pensou, bom, eu sei somar, se eu multiplicar, eu vou subtrair. 8 menos 5, 3. Faz parte dos números naturais. Aí ele chegou numa situação e pensou assim, ó. E se eu fizer 5 menos 8? Eu tenho 5 e vou tirar 8. Tem a resposta nesse conjunto? Não. Não. E aí foi o problema. E por essa razão é que foi necessário criar o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? Basicamente, é o conjunto em que nós temos os números negativos, né? Porque tendo os números negativos, esse 8 menos 5 passa a existir. Aliás, desculpa, esse 5 menos 8 passa a existir. Quanto que é 5 menos 8? Me digam. Menos 3? Menos 3. Se eu tenho 5 e gasto 8, eu fico devendo 3, ok? Tenho 5, gastei 8, tinha 5 reais. Fui lá e comprei 8. Eu paguei com 5 que eu tinha, mas ainda fiquei devendo 3, ok? E aí, a necessidade dos números inteiros aqui, ó, tá? A gente tem então os números inteiros sendo criados. O que são os números inteiros? São todos os números naturais, tá vendo? Ó? Do 0 para frente. E além dos números naturais, eu tenho também os números negativos aqui, ó, certo? Então eu junto os números positivos com os números negativos e formo o conjunto dos números inteiros, ok? Alguma questão a respeito dos números inteiros? Bem simples de entender, né? Aí, beleza, estava contemplando, estava interessante. Só que, quando eu estava falando aqui das continhas, das operações, tem uma que eu não falei. Eu fiz soma, fiz multiplicação, não foi? E fiz o que mais? Subtração. Está faltando quem? A divisão.
Então daí nós tínhamos já os números naturais, os números positivos, os números negativos, e faltava então aqui a gente fazer divisões. E aí, se eu faço 8 dividido para 2, dá 4. Beleza, o 4 está aqui dentro, não está? Tranquilo? Se eu faço 10 dividido para 5, dá 2. O 2 está aqui dentro. Se eu faço menos 10 dividido para 2, dá menos 5. Certo? E o menos 5 está aqui dentro. Tranquilo? Agora, e se eu fizer 10 dividido para 4? Quanto que é 10 dividido para 4? Vocês sabem. Se eu tiver 10 reais e dividir para 4 pessoas, quanto que dá isso? 2,5. Né? 2,5 está aqui dentro? Não. 2,5 não está aqui dentro. Então a gente já tem um novo problema. Né? Como 2,5 não está aqui dentro, daí foi necessário a criação do conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? São aqueles números em que eu tenho números decimais, por exemplo. Né? Então 2,5, 6,8, 10,7, 15,3, todos esses são números racionais, tá? Então, o que é o conjunto dos números racionais? Tem toda uma explicação matemática aqui, ó, mas o importante é vocês entenderem o seguinte, que o conjunto dos números racionais, ele tem todos os números naturais, que eram esses primeiros, tem todos os números negativos, formando os inteiros, e além desses todos, temos também os números decimais. Então, se a gente pegar os números positivos, os números negativos e os números decimais, juntando todos eles, a gente forma o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Vocês estão percebendo que a gente está juntando? A gente começou com um conjunto um pouco menor, que eram só os números positivos. Depois ele ficou um pouco maior, acrescentando os negativos. E em seguida ele ficou um pouco maior, acrescentando também os decimais. A gente só está juntando, né? Só juntando, né? Que nem eu. Eu nasci uma criança, né? Aí eu fui crescendo, fiquei adulto. Aí eu fui lá, fiquei um adulto, fui estudar. Então eu fiquei um adulto que estudou. Então teoricamente eu fiquei inteligente, né? Então eu sou um adulto inteligente. Só que além de inteligente, vocês podem ver, né, nesse corpinho aqui maravilhoso, que eu sou lindo. Então eu sou um adulto inteligente e lindo. E as características vão só aumentando, né? A mesma coisa no conjunto dos números numéricos, dos conjuntos numéricos, ok? Mas isso não para, isso continua. Porque daí eu tenho situações em que eu não consigo ter um padrão no número decimal, tá? Por exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês observarem, ó. Esse número, que é um bastante conhecido, que é o número π, eu acho que vocês já ouviram falar. Aqui a raiz quadrada de 2 e aqui a raiz quadrada de 3. Por que eu peguei esses 3 exemplos? Porque quando a gente observa esses 3 exemplos, eu não consigo ter um padrão nos números que aparecem depois da vírgula, né? Se eu tivesse isso daqui, ó, 3,42, 42, 42, dá para saber quem vai ser o próximo aqui? Ó,
4, 2, 4, 2, 4, 2. 4. Vai ser 4. E depois vai ser 2. Depois vai ser 4. Depois vai ser 2. Percebam que tem um padrão. Ok? Agora aqui, ó, não tem padrão nenhum. 1, 4, 1, 5, 9, 2. Você vai sempre com algo despadronizado. Aqui também, ó. 4, 1 e 4, 2. Aí você pensa, o próximo então vai ser 4, 3. Não deu? Mudou. Né? Então não tem um padrão. Não tem algo determinado. Então, já não contemplava de novo, né? O conjunto dos números racionais já não contemplava o que eu tinha até então. E aí foi preciso ser criado o conjunto dos números irracionais. Tranquilo? Então eu já tenho 4 conjuntos. Vocês estão contando? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Já foram 4, né? E aí, para arrumar um conjunto que juntasse tudo, que englobasse todo mundo, foi criado os números reais. O que são os números reais? É a junção, a união, a soma, a gente pode chamar assim, entre aspas, de soma, de todo mundo. Pegou todo mundo, entendeu? E colocou num grupo só, que é o grupo dos números reais. O grupo dos números reais, ele inclui todos os valores até então explicados, ok? Todos juntos formam o conjunto dos números reais. É a mesma coisa da sala de aula. Na sala de aula a gente tem o professor, tem os meninos, tem as meninas, certo? Se a gente juntar tudo, forma um grupo maior. Mas ali a gente tem outros grupos. Tem as meninas, os meninos e o professor. Juntando esses 3, a gente forma um grupo maior. É mais ou menos essa ideia. Está entendido para vocês, senhores? Sim. Ok? Então, isso é o que a gente tem aqui em relação à questão dos conjuntos numéricos. Então, essa é a primeira parte da aula. A gente vai para uma segunda parte já, na qual eu vou colocar alguns exercícios para vocês e mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente resolve esses exercícios. Tudo bem? Então, a gente continua já. Gravar. Então, gente, só a continuação, né? Nós fizemos a aula explicativa. Agora, um exercício prático a respeito do assunto para vocês já irem se familiarizando e poderem responder com calma aí as questões que a gente vai disponibilizar na quarta-feira, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, uma questão da Universidade Federal da Bahia, né? Mas é uma questão bem simples. Diz assim, ó, 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 16 visitaram Manaus, 16 visitaram São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou Salvador, Manaus ou São Paulo, foi. Então é bem simples aqui a resolução da questão. A gente só tem que analisar as informações. Se a gente observar, ó, 16 mais 16 mais 11, a gente vai passar de 35. 16 mais 16, 32. 32 mais 11, 43. Está passando de 35. Isso por quê? Porque a gente tem estudante que se repete, que ele visitou mais de uma cidade. Então, dentro disso, a gente vai analisar. Eu quero saber quantos visitaram ou Manaus ou São Paulo. Se a gente fizesse a soma simples, são 16 que visitaram Manaus e 16 que visitaram São Paulo. 16 mais 16, 32. Só que a resposta correta não é 32, porque aqui eu estou contando
estou contando 2 vezes aqueles que visitaram mais de uma cidade. Eu não quero contar os que foram nas 2 cidades. Eu quero contar os que foram em uma ou os que foram só na outra. Eu só quero os caras que foram em Manaus, especificamente Manaus, e os caras que foram especificamente em São Paulo. Eu não quero os que foram em Manaus e São Paulo, visitaram as 2 cidades. Então aqui diz, que desses, dos que visitaram Manaus, dos 5 que visitaram Manaus, 3 visitaram também São Paulo. Está escrito aqui, Eu tinha 5 caras que foram para Manaus e para Salvador, mas desses que foram para Manaus e Salvador, tiveram os 3, está escrito aqui, 3 visitaram São Paulo, ou seja, eles foram a Manaus e também a São Paulo. Então, dos 32 que eu tenho que subtrair 3, que eu não posso pegar os que foram às 2 cidades. Então, fazendo 32 menos 3, a gente alcança aqui número 29. Então, a gente tem aqui 29 estudantes que foram ou a São Paulo, ou a Manaus, ou a uma cidade, ou a outra, tirando os que foram a mais de uma cidade. Tranquilo? Então, a gente finaliza o vídeo aqui. Aí esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem na próxima aula. Eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula, junto com a explicação. Perfeito? Então é isso aí.